Nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Lembrando que esse programa é produzido na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, pela TV Grandourados. Meu abraço ao Rubens, a Roseli, a sua equipe aqui da TV Grandourados. E muito bom chegar através da TV Com até a sua casa, onde você estiver agora nos assistindo, nos acompanhando. É o programa Mato Grosso do Sul em Foco. E uma das alegrias desse programa é poder convidar você para conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Nós temos muita coisa bonita Brasil afora, esse país nosso é maravilhoso. E um dos estados que muito contribui com o progresso do Brasil é o estado do Mato Grosso do Sul. Fica o convite para você vir conhecer esse estado, nossas capitais, nossos passeios, nossos campos de produção, lavouras, etc. E é um estado muito bonito, maravilhoso. Nós convidamos você e a sua família para vir conhecer esta parte maravilhosa do Brasil, aqui da região do Centro-Oeste brasileiro. E hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco quer trazer um assunto muito especial para você, que é sobre o Reino de Deus. Como entendermos esse assunto tão nobre das Escrituras, que é o Reino de Deus, e se você faz ou não parte deste Reino de Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. O programa Mato Grosso do Sul em Foco chega até você hoje trazendo uma mensagem preciosa do Reino de Deus. Diz assim, Lucas capítulo 17, versículos 20 a 23. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o Reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está ele. Porque o reino de Deus está dentro de vós, do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está ele. Não vades, nem os sigais. Esse texto é para nos falar do reino de Deus. É importante nós lembrarmos que você e eu, nós vivemos no mundo de Deus. É muito triste quando vemos as pessoas desprezando a Deus como se não existisse, ou dentro da sua incredulidade, como se ele não interferisse na vida humana. Você deve lembrar que você faz parte do mundo de Deus. Nós nascemos neste mundo, é o mundo de Deus. Deus criou todas as coisas, Deus criou a mim e a você, a sua imagem e semelhança. Nós temos uma relação de afinidade com o nosso Criador. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E, querendo ou não, nós vivemos no mundo de Deus, nós respiramos o ar de Deus, nós bebemos a água de Deus, nós alimentamos daquilo que Deus nos proporcionou, tanto a origem desses alimentos, quanto a terra produzir esses mantimentos para o nosso alimento. Ou seja, nós vivemos no mundo de Deus, até o ar que nós respiramos é o ar de Deus, ou seja, criado por Deus para o nosso bem. Então nós fazemos parte do mundo de Deus, do mundo da criação. Estamos aí sob os cuidados de Deus, que todos os dias é Ele quem controla todas as estações do ano, é Ele quem nos dá a graça de vermos um dia após o outro, conforme a fidelidade dele para com a criação, e nós vivemos no mundo de Deus. É muito triste você ver pessoas desprezando a Deus vivendo no mundo de Deus. É como você chegar na casa de alguém
estar ali dentro da casa de alguém, desfrutar do seu alimento, do seu aconchego, de toda a estrutura da sua casa, e menosprezar o dono da casa. Uma certa feita, até conta uma reunião de filósofos discutindo a existência de Deus. E no meio deles levantam um chamado Søren Kierkegaard, é um filósofo alemão, e ele então diz o seguinte: é uma falta de respeito você discutir a existência de alguém que está presente. De fato, é uma falta de respeito discutirmos a existência de alguém que está presente, ou do mundo de Deus, sendo que nós vivemos no mundo de Deus. Não podemos desprezar o Criador, o Deus da providência, o Deus da redenção. Há um Deus que cuida de nós, que nos criou a sua imagem e semelhança, e voltaremos para Ele. Um dia a vida acaba, morreremos e voltaremos para Ele. Nós precisamos de entender isto para vivermos bem neste mundo de Deus e sabermos usufruirmos dessas coisas. Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E isso aqui é uma expressão muito interessante, porque muitos pensam: quando virá o reino de Deus? Quando que Jesus manifestará em poder e glória e reinará pelos séculos dos séculos? Olha, Deus nunca deixou de reinar sobre a terra, e o reino de Deus é o reino da criação. Está aí, nós vivemos dentro dele, nascemos dentro dele, não tem um outro mundo para nós vivermos que não seja esse mundo de Deus, criado por Ele. Então o reino de Deus, no sentido de governo, de preservação, de condução dos tempos, nós estamos sob o reino de Deus o tempo todo, e Deus vive e reina pelos séculos dos séculos. Mas quando foi perguntado Jesus sobre o reino de Deus, é uma expressão que nos chama de uma forma muito concreta para uma realidade do reino. O reino está aí, estamos presentes nele, do palco da criação. O reino da criação é o reino de Deus, mas está chamando aqui a atenção para uma realidade presente deste reino. Então Jesus diz: não vem o reino de Deus com visível aparência, tipo assim, Deus baixar aqui esta terra e arrancar uma espada e começar um reino visível aqui, com aparência visível, com o sopro da boca destrói o inimigo, aquela coisa que eles esperavam do Messias. É por isso que eles fazem essa pergunta, porque os judeus esperavam um Messias guerreiro, um Messias que viesse colocar Israel no centro do mundo para governar sobre todas as nações, um reino que o inimigo seria resistido facilmente, destruído com o sopro da boca do Messias, enfim. Então eles estão esperando essas peculiaridades das suas expectativas. E Jesus então vai dizer assim: olha, não vem com visível aparência. No outro texto ele fala assim: olha, o meu reino não é deste mundo, é um reino muito maior do que os reinos deste mundo. E uma das coisas que nós precisamos de aprender é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Às vezes vejo pessoas sempre desesperadas, preocupadas com um governo humano, preocupados com uma batalha humana. Mas nós devemos saber que o reino de Deus está acima do reinado de todos os homens, de todas as nações. E Jesus fala assim: não vem com aparência visível. Inclusive alguns vão dizer: ei-lo aqui, ei-lo ali. E Jesus então diz assim: não deis ouvidos a isso, porque o reino de Deus está dentro de vós. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção para este fato de Jesus falar: olha, o reino de Deus está dentro de vós. É um reino que você não vai vê-lo em aparências visíveis.
mas é um reino que está dentro de nós, é um reino de amor, é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de redenção, é um reino que transforma o homem de dentro para fora, que transforma o ser humano. O pecador, ele é convertido a este reino, ele passa a fazer parte deste reino, e este reino passa a fazer parte do seu interior, ele está dentro de vós. É por isso que muitas pessoas não entendem, por exemplo, a igreja. A igreja investe onde ninguém mais investe. Ela investe em pessoas que ninguém investe. Ela investe em projetos que ninguém investe. É aquela ideia, um dia um empresário falou: pastor, se eu administrasse a minha empresa como vocês administram esta igreja, minha empresa já tinha falido. E então eu tive que explicar para ele que realmente, se ele fosse administrar a empresa dele como a gente administra a igreja, a empresa dele já tinha falido, porque ela não tem a natureza da igreja. A igreja investe onde ninguém investe, onde ela sabe que não vai ter retornos financeiros, por exemplo. Ela investe em vidas que ninguém investe. Ela investe em projetos que ninguém investe. Ela investe em coisas que ninguém investe, porque é da natureza da igreja investir nestas coisas. E Jesus está dizendo: olha, o reino dos céus, ele está dentro de vós. E aí nós vamos ver algumas peculiaridades deste reino dos céus, dentro do cidadão dos céus. Os valores do reino dos céus, lá no coração, na alma, na mente desse cidadão do reino dos céus. É por isso que Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Porque o reino de Cristo não é deste mundo e o nosso reino também não é deste mundo. Os nossos valores não são como os valores deste mundo, é porque o reino dos céus está dentro de vós. É importante você entender isto. E eu quero que você entenda melhor isso. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para dar sequência a esta instrução da palavra de Deus. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Com para todo o Brasil. Esse programa que é produzido pela TV Gran Dourados, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua companhia. Continue aí com o programa Mato Grosso do Sul em Foco e não perca a oportunidade de vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, tá certo? Hoje nós estamos falando aqui sobre o reino de Deus. Jesus disse: não vem com aparência visível. O reino de Deus são valores imateriais e esse reino de Deus está dentro de vós. É um reino que tem uma natureza espiritual. Tem uma natureza física porque é o reino da criação, mas tem uma natureza espiritual. É o reino da redenção. Uma certa feita, um jovem encontrou com Jesus e disse: Senhor, o que devo fazer para eu entrar no reino dos céus? Muitas pessoas pensam assim: o que eu tenho que fazer para eu entrar, fazer parte do reino dos céus? E Jesus então olhou para aquele jovem e disse assim: você sabe os mandamentos? E ele pensou assim: é um exame para entrar para o reino dos céus. E ele disse: sim, eu sei. E começou a citar: não terás outros deuses diante de mim, honra teu pai e a tua mãe. E Jesus então olhou para ele e falou assim: muito bem, faze isso e viverás. Vejo que não estás longe do reino dos céus. E a Bíblia registra lá nos evangelhos que aquele moço saiu triste da presença de Jesus. Por que
que ele saiu triste da presença de Jesus? Ele não havia chegado tão empolgado, tão imponente, sabia os mandamentos, mas não basta saber algum versículo da Bíblia para entrar para o reino dos céus, ou saber os mandamentos de Deus, não. Jesus, ele ficou triste porque Jesus disse: vejo que não estás longe do reino dos céus. E a minha pergunta é o seguinte: qual a diferença entre estar longe ou estar perto, se você estiver fora do reino? Não há diferença nenhuma. Aliás, é muito mais terrível você estar perto e não estar dentro do que estar longe. O impacto é menor. Perto ou longe, se você não estiver dentro do reino, você está fora dele. Esta é a mensagem de Jesus para aquele moço, e ele entendeu muito bem. Quando Jesus diz aqui que o reino dos céus está dentro de vós, é aqui que nós conhecemos um cidadão do reino dos céus. Em Mateus capítulo 5, Jesus começa a dizer como que é um cidadão do reino dos céus por dentro, não por fora, mas por dentro. E agora Jesus fala: o reino dos céus está dentro de vós. Como que é esse cidadão do reino dos céus por dentro? E como que eu identifico que eu estou conversando, falando com alguém que é um cidadão do reino dos céus, que o reino dos céus está dentro dele, que ele tem a marca de Cristo e não a marca da besta, da incredulidade? Então Jesus, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele começa a falar assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o cidadão do reino dos céus por dentro. Por isso que Jesus está dizendo: não vem em visível aparência. Não é aquele que tem uma aparência religiosa, uma aparência de piedade. É aquele que produz os efeitos reais do reino dos céus, que está dentro de vós. Então ele é humilde, bem-aventurados os humildes, dele é o reino dos céus. Então ele aprendeu a buscar a Deus com arrependimento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É o choro do arrependimento, é o choro de uma nova vida, é o choro daquele que tem alegria, é o choro da alegria, do arrependimento, da alegria, do alívio, do contentamento. É o choro que produz vida, que produz alegria na alma. E agora o reino dos céus, ele vem fazer parte do coração, da alma, da essência desse cidadão do reino. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É o cidadão do reino dos céus por dentro. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele será saciado na justiça do reino de Deus. Então esse cidadão, ele é assim por dentro. Ele tem a mente de Cristo, ele tem um coração perdoador, ele tem a palavra de Deus no coração para transmitir, ele tem o amor de Deus no coração, a justiça de Deus. Ele é assim por dentro, não por fora. É por isso que Jesus está dizendo: ele está dentro de vós. E esse texto ele segue, e lá no versículo 32, Jesus fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Isso aqui é muito interessante. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que Jesus está falando para lembrarmos dela? Quando Deus mandou os seus anjos para destruir Sodoma e Gomorra, mandou primeiro que o anjo retirasse de lá Ló, a sua esposa e as suas filhas. E dentro desse mandado de Deus, falou assim: olha, não pode olhar para trás. E a Bíblia diz que chegou um momento que a mulher de Ló resolveu olhar para trás. Quando veio a destruição sobre Sodoma e Gomorra, ela resolveu olhar para trás. Ló e suas filhas seguiram o caminho, mas ela se tornou uma estátua de sal. O que eu quero te dizer com isso? Às vezes nós estamos olhando para o mundo, dando atenção para o mundo, às vezes dando até
razão para o mundo que está sob o juízo de Deus. Se o reino dos céus estiver dentro de nós, nós vamos dar mais valores ao reino de Deus do que todas as coisas deste mundo. Basta você olhar aqui para a mulher de Ló, ela foi dar atenção a um mundo que seria destruído por Deus, em vez de seguir uma instrução, um mandamento de Deus em obediência. Um dos princípios do reino de Deus dentro de nós é a disposição de alma de obedecer a lei de Deus, a palavra de Deus, o mandamento de Deus, a disposição de alma de atender ao que Deus manda, com toda obediência, com todo amor, com todo respeito. E quando o reino de Deus está dentro de nós, nós não abraçamos aquela causa errada. Quando o reino de Deus está dentro de nós, nós não andamos atrás de ideologias erradas. Quando o reino de Deus está dentro de nós, nós damos importância, valor fundamental para ele. Nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O contrário da mulher de Ló na Bíblia é Raabe, aquela prostituta lá de Jericó, que quando os espias chegaram para ver Jericó, e quando ela soube que o mundo dela seria destruído, ela então acolheu aqueles espias e fez a eles um pedido: lembra da minha família, é o único pedido que eu faço por vocês, lembra de mim, da minha casa, da minha família, para que eu não seja destruída junto de Jericó. Nós precisamos entender isto, isso é discernimento espiritual. Às vezes nós ficamos dando crédito para um mundo que está sob o juízo de Deus e será destruído. Mas quando o reino de Deus está dentro de nós, em vez de olhar para trás, dar a importância para aquele mundo que será destruído, nós olhamos para o que Deus está prometendo, para as promessas de Deus, para o reino de Deus, que é um reino eterno, não passageiro. E em vez de colocarmos a nossa atenção naquele nosso mundo que será destruído, nós abraçamos uma causa muito mais nobre, o reino de Deus. Ele está dentro de vós. E quando esta realidade presente do reino de Deus dentro de nós, trazendo perdão, paz, amor, justiça, redenção, salvação, perseverança, nossa alma é enriquecida em Cristo, como os valores do reino dos céus, que vêm para dentro de nós, para dar qualidade de vida, para nos fazer pensar como um cidadão do reino dos céus, para entendermos que tanto estamos dentro do reino de Deus, quanto este reino está dentro de nós, nós damos importância para as coisas de Deus, nós não vamos negar a Cristo, nós não vamos ficar olhando, dando crédito para um mundo que será destruído, como Sodoma e Gomorra, mas vamos dar crédito para as promessas de Deus e para o reino de Deus, que é um reino eterno. Vamos valorizar aquilo que tem valor e vamos desprezar aquilo que não tem valor. Lembrai-vos da mulher de Ló. O reino de Deus, ele está dentro do cidadão dos céus. E é isso que nos identifica como cidadão dos céus neste mundo que jaz no maligno, neste mundo que está rebelado contra Deus e está sob o juízo de Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha onde você está colocando os seus olhos, as suas prioridades, com que você está gastando o seu dinheiro. Olha se o reino de Deus está dentro de vós. Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida.
a saúde em primeiro lugar. Chegamos na parte final aqui do programa Mato Grosso do Sul em Foco, transmitido pela TV Com Brasil. Meu abraço a você, telespectador deste canal em todo o Brasil. Esse programa que é produzido pela TV Grande Dourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Quero deixar o convite para vir conhecer Dourados e conhecer a Igreja Presbiteriana de Dourados. Será um prazer recebê-lo aqui na Igreja Presbiteriana Central de Dourados, tá bem? Deus o abençoe. Nós vamos orar com você, com a sua família, orar pela nossa pátria. Senhor, muito obrigado porque o teu reino é um reino eterno e ele está dentro do cidadão do reino dos céus. Como o Senhor mesmo disse, este reino está dentro de vós. É um reino que não busca justiça com as próprias mãos, mas que confia na justiça do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso bendito e eterno Salvador Jesus Cristo. Obrigado porque Jesus vive e reina hoje e reinará eternamente sobre toda a criação e sobre todo o teu projeto, o teu plano, a redenção, o cosmos, o universo. Muito obrigado porque o teu reinado não terá fim. Traga esses valores do reino dos céus para dentro de cada um de nós que ouviu a tua palavra neste momento. Abençoe a nossa pátria brasileira, que o coração do nosso povo descanse no Senhor, na tua graça, na tua misericórdia, e possamos olhar para a nossa pátria com outros olhos, para o governo soberano do Senhor sobre esta nação. Oramos pelas famílias que nos ouvem agora, nos assistem, que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre a vida deste lar, desta família, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança que nos assiste agora. Derrame sobre nós a tua graça e esses valores benditos do teu reino. Nós assim te pedimos no nome de Jesus. Amém.